5 e 6. Minha intenção é encerrar hoje o Salmo 1. Faltam 149. Mas nós não vamos no mesmo ritmo em todos. Como o Salmo é a introdução, então nós exploramos um pouco mais. No verso 4, irmãos, só relembrando aqui os irmãos, nós aprendemos sobre o ímpio, que ele é como uma palha que o vento dispersa. E eu preciso relembrar porque nós leremos os versos 5 e 6, que começa dizendo, por isso, então, por isso, por conta da parte anterior. E se é como a palha, esse ímpio, e ele não é o justo, e o justo é, nós já aprendemos, aquele que vive de acordo com a lei de Deus, de acordo com a palavra, em obediência, segundo Deus, não segundo o que eu acho, mas segundo Deus, o próprio Deus diz, e é claro que há como ver, né, na vida de alguém, se a pessoa está andando ou não de acordo com a palavra. Então o ímpio não sendo assim, não sendo, portanto, como o justo, e o justo foi comparado com árvore, significando firmeza, significando beleza, significando utilidade e satisfação, vai dar fruto, fruto alimenta, fruto satisfaz, né? Significando firmeza, raiz. O ímpio não tem nada disso. Então o ímpio, resumindo, é um morto, é morto, não tem utilidade. Então, sendo o ímpio assim, o texto diz, por isso os perversos, né? E é o que nós lemos. Então vamos juntos ler esses dois versos. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nós falaremos da felicidade e da boa consciência, em contraste com a vida do ímpio, né? Então mostraremos o contraste entre a consciência dos ímpios e a paz do justo. Irmãos, começamos o Salmo 1 com bem-aventurado, ou seja, a vida verdadeiramente feliz. E a busca por felicidade é talvez o motor mais profundo da experiência humana, mas poucos param para distinguir a alegria genuína da sua falsa imitação, da falsa imitação. Poucos param para pensar nisso, para distinguir a alegria verdadeira da sua imitação. A sociedade frequentemente celebra a prosperidade superficial do ímpio. O que vale é o sucesso superficial aparente. Os filhos elogiados são aqueles que têm sucessos visíveis. Na formação acadêmica, no trabalho, são os filhos elogiados. As famílias elogiadas são aquelas de posse, aquelas com ascensão visível nessas coisas. Não que elas em si sejam ruins, não estou dizendo que todos que ascenderem assim sejam ruins, mas é dessa maneira que o mundo vê. O mundo não consegue ver, por exemplo, alguém que não teve prosperidade na sociedade, seja acadêmica, seja de status, seja financeira, enfim, seja de poder, não tem nada, é irrelevante, nesse sentido, irrelevante. A pessoa, a família, seja quem for, é totalmente irrelevante, sem destaque, mas tem Jesus. A sociedade não faz um elogio, não faz um destaque por isso. Olha, aquele ali não tem nada, mas tem Jesus. Enquanto a gente tem tudo, mas não tem Jesus, está perdido. Ela não faz esse tipo de elogio, é óbvio que não faz. Aquele que se banqueteia com prazeres passageiros e rindo para abafar a voz de sua própria alma, é o elogiado pelo mundo. Porém, irmãos, essa ostentação é um castelo de areia que rui e é destruído facilmente quando Deus exerce o seu juízo. É um castelo de areia. Então, se alguém vive pelas ostentações deste mundo, vai reunir seus esforços com outro, e com outro, e com outro, vai ser a pessoa fortalecida nessas coisas, com o seu parente, com todo o seu lar, com a sua família, com o outro, com os vizinhos,
que vai formar o bairro, que vai formar a cidade, que vai formar a nação, e pode chegar a ser impérios como a China, atolada em tudo quanto é incredulidade, mas se gabando por seu império e está com a meta de ser a maior potência do mundo. Debaixo de injustiças e perversidades, exploração de mão de obra, desequilíbrio em todas as áreas, mas não importa. Outro dia eu ouvi um pai dizendo bem assim: meu filho foi para a China e eu acho que não volta mais. Por quê? Chegou numa cidade hiper, ultra, mega organizada, disse que nunca viu nada igual em lugar nenhum no mundo. Planejaram habitar a cidade, construíram a cidade, ela é tecnológica, ela é toda estruturada, segurança 100%, tudo. A descrição do homem eu pensei, estava no céu quase. Não falta nada e não sei o que e tal. Irmão, mas não tem Cristo. Não tem Cristo. O governo controla o que se prega nas igrejas. E quem foge da linha, se não transformar o texto bíblico em elogio ao Estado, daqui a pouco você é preso. Muitos pastores estão sendo presos por causa disso. E o Brasil se organiza para isso. E essa ostentação nada mais é do que um castelo de areia. Quando Deus usar o seu juízo. Como ele usa? Como ele sempre usou. Não é só no dia final. Impérios caíram no passado. Nós vimos no livro de Daniel. Impérios que se formaram sobre uma base vulnerável, uma areia movediça. E naquele esforço todo, naquela organização desses impérios, de serem dominadores, de repente tudo que eles garantiram com esforço, dentro deles um traiu o outro brigou com o outro, quando viu o próprio império ruir. Dentro de si mesmo se destruíram. Assim é o mundo, e Deus, quando exercer a sua justiça, certamente esses poderosos ruirão. Nós temos falado, irmãos, da diferença entre o justo e o ímpio, que é a diferença entre a vida e a morte. E significa que a vida sem Cristo é horrível. Nós lemos um texto, nós cantamos sobre louvarmos a Deus na beleza da sua santidade. Viu, crianças? Na beleza da santidade de Deus. E a beleza da santidade de Deus é um padrão que não se vê com os olhos naturais, não se percebe. De maneira que você tem que fazer um exercício para que o padrão com o qual seus olhos naturais aprenderam a apreciar, não confundam e não impeçam de você perceber a grandeza e a beleza desse ser que você não vê, mas que é o mais belo que existe, que é Deus. E a beleza dessa qualidade de Deus, a sua santidade. Então, quando a gente fala dessas duas diferenças entre o justo e o ímpio, o que a gente vê em toda a Escritura, não só nesse salmo, é que a vida sem Cristo é horrível. Mas você precisa exercitar a si mesmo para entender o que é horrível nesse sentido. Senão, você vai pelos padrões do mundo e não consegue entender, não consegue enxergar como que é horrível, como que é feia uma vida sem Cristo. Por mais aparentemente bonita que seja, se a família está toda organizada, tem de tudo, tem condição financeira, tem Estado, tem ética, tem moral, tem de tudo, não falta nada, mas falta Jesus, e essa é uma vida horrível, é alguém que é um monstro. Vocês já pararam para imaginar um ser humano, um monstro? Ser humano é ser humano, né? Um monstro. Então é assim que é qualquer pessoa sem Jesus, mas ela não sabe. A verdadeira beleza não é somente então o que vemos com os olhos naturais. A beleza é a vida em Cristo, o padrão de vida em Cristo, que é uma vida bonita. Mas porque as pessoas odeiam a Cristo, não se sentem horríveis.
As pessoas que odeiam a Cristo, por que elas não se sentem horríveis, como eu estou descrevendo aqui? Porque elas não acham que é de fato algo terrível, a pior coisa que alguém pode ser um anticristão. Não só aquele anticristianismo de perseguir, de matar cristão, não. Às vezes é aquele anticristianismo que é crente, até que é religioso, que está ali, que está com você, mas que não quer Jesus de fato, só quer qualquer outra coisa, menos Jesus. Por isso que a gente precisa se examinar. E por que as pessoas que não têm Jesus não acham que uma vida sem Cristo é a vida mais horrível que existe? Por que não? Porque se acostumaram com o que é horrível como se fosse bonito. Foi isso que aconteceu. Imagine vocês uma cidade onde todos são horríveis. Todos. Quem são os horríveis para esses habitantes? Ninguém. Ninguém é horrível. Porque todo mundo se acha normal. O padrão de beleza é o horror. E é assim na nossa cultura, na nossa sociedade sem Cristo. Por isso que ninguém acha um absurdo quando a gente diz bem assim, olha, esse padrão de família está errado. Não acha um absurdo. Esse padrão de criação de filho está errado. Não acha um absurdo. Acha um absurdo quando você diz está errado. Esse é o absurdo que acha. E é por isso que não há dor mais nenhuma quando você diz bem assim, o culto bíblico não é assim. Não é isso que se deve cantar. Deus é Deus, é Ele que manda no culto. As pessoas se irritam com isso, porque o que elas acham belo é o feio, é o padrão delas. E essa é a diferença entre o justo e o ímpio. Você tem a árvore, você tem a palha, isso se compara? Não, é o belo com o feio. É a morte e a vida, é a verdade e a mentira, é a luz e as trevas. Não há como se comparar. Não há. As pessoas então se acostumaram dessa forma. Então, como eles não têm o belo para comparar, e mesmo se tivesse, ainda tem a maldição da cegueira de não perceber. Então eles não se acham feios. Você devia assim, para uma pessoa moralista, para uma pessoa que desde a infância teve sua vida toda certinha, né? Nunca matou, nunca roubou, pelo contrário, foi muito trabalhador, casou com uma mulher só, a mulher casou com um marido só, tiveram seus filhos, pagaram todas as suas contas, cumpriram todos os seus deveres e ainda foram bem religiosos da igreja presbiteriana, mas não tem Jesus. E aí você fala para ela, você tem a vida horrível, você está reprovado em todas as áreas. Se ofende, diz, não, como assim horrível? Eu sou pastor presbiteriano, você está achando o quê? Não é assim que vai ser a reação? A pessoa, eu estou puxando para cá, para forçar vocês a pensar, vocês imaginem do lado de lá, de alguém que está aqui fora, porque essa realidade, de fora daqui, do ambiente nosso, da nossa religiosidade, porque essa realidade é a realidade de todo mundo ser Cristo, dentro ou fora. Você vai conversar com o católico bem comprometido, ele vai achar um absurdo você dizer que ele é horrível e carente de Jesus. Eu contei para vocês outro dia que eu, na minha infância, estou na sala de aula, eu acho que era a 5ª série, salvo engano, não era muito mais do que isso. E o padre era um professor de religião. Já contei essa história, né? E ele chega irritado porque uma protestante chegou na casa dele e disse, eu vim falar de Jesus. Falar de Jesus para mim, o padre chegou. Mas é um atrevimento. Como se eu não conhecesse Jesus, precisasse, não soubesse o que a Bíblia fala sobre Jesus, precisasse que alguém viesse falar de Jesus para mim. Você vê como é? A pessoa não acha que ela é horrível. Ela não acha porque ela não enxerga o belo. Ela é cega e ela não tem o belo para perceber e comparar. Não tem. A não ser que a graça chegue, abra os olhos e faça a pessoa perceber. Quem somos nós, irmãos? Eu e vocês.
vida que nós temos hoje, eu quero crer que todos nós somos crentes. Nós temos uma vida em Cristo, não temos? Por isso nós sentimos vergonha, nojo, repugnância do que nós éramos. É um horror, o que eu era de orgulho, o que eu era de infidelidade, o que eu era de impureza, de idolatria, de cegueira, de incredulidade, de soberba, de arrogância, de desonestidade, de mentira, de covardia, de todo tipo de podridão, o que eu era, eu abomino. É assim, ou então não é crente, mas é isso que eu e vocês sentimos, quero crer, por isso estamos aqui. E o que é louvarmos a Deus? Senão uma vida que o reconhece e se alegra nele, pelo que ele é. Não na minha caricatura dele, por isso todo esforço para que a minha mente não esteja me enganando. Nós então nos esforçamos aqui para servir a Deus como ele é, nos relacionar com ele como ele é. Então, sentimos tristeza e horror. E também somos rejeitados ou perseguidos por aqueles que ainda não conhecem Cristo. Como o tempo presente é imperfeito, nem todos sem Cristo enxergam a feiura e nem todos com Cristo são vistos como tão belos. Ou seja, eu quero dizer aqui, no tempo presente, ainda não percebemos tanto a beleza de um, tanto. Você vai avançando, vai percebendo a luz das Escrituras à medida que vai se santificando e vendo, minha vida está ficando cada vez mais bela e a vida do meu irmão também. Mas a beleza toda completa, você ainda não vê. Principalmente quando alguém escorrega, cai, peca em alguma área. Parece que o crente e o não crente é a mesma coisa. E dependendo da comparação, se você vê a vida de uma família não crente, mas que está melhor do que a sua no respeito, na ética, no trabalho, você, poxa, ele é incrédulo e está melhor do que eu. Então, como esse tempo é imperfeito, a gente ainda não vê essas diferenças tão nítidas. Às vezes ainda há momento de camuflar aqui e ali, mas não se engane. Quando Jesus vier, no juízo final, haverá a separação definitiva. E aí todos verão a glória da beleza e o horror da figura. Permita-me usar dessa forma. Os ímpios, diz o texto, não subsistirão no juízo. É o que nós lemos. Ou seja, não suportarão o tempo da provação que certamente virá. Nem os pecadores na congregação dos justos, isto é, naquela sociedade que consistirá somente de pessoas justas com a beleza da santidade de Deus. E os ímpios, de uma certa forma, já sabem. Ou eles inventam uma imitação da verdadeira religião, e cuidado eu e vocês para a gente não estar fazendo isso, ou então eles nunca se comprometem com a verdadeira religião. Nunca a igreja do Tijuco, nesses 10 anos que estamos aqui, fechou as portas para um ímpio chegar aqui e vir cultuar conosco. Já fechamos? Já dissemos aqui, um ímpio não pode entrar aqui. Dissemos isso? Pelo contrário, o que é que a gente diz? Venham! A gente faz convites. A gente convida as pessoas, as portas estão abertas, a placa está ali, por que não veio? Porque a consciência de que eu não faço parte disso aí, já os reprova. Eles podem até estar achando que eles estão fazendo grande coisa, se excluindo de nós, achando que eu não vou me juntar com pessoas assim, e fazendo isso eu estou sendo sábio, eu estou sendo, sei lá. Mas o que eles estão fazendo é admitindo que eles não fazem parte dessa sociedade de um outro tipo de beleza, de uma vida santa. Por isso que eles não querem, eles rejeitam, eles se excluem, eles já se excluem. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Aí o texto diz que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O que acontecerá no final? Nada mais é do que a confirmação, como se Cristo batendo o martelo da condenação, com
com a qual os ímpios já viviam aqui. Porque, irmãos, é uma condenação não ter fé. É uma condenação não ser iluminado pelo Espírito. Não só para entender a palavra intelectualmente, mas entender espiritualmente. É uma condenação ter um coração cheio de razões. Eu discordo. E vive assim, eu discordo. Tocou em algum assunto que... Não, aqui eu discordo. E não vive pela palavra, é uma condenação. Ao invés da humildade de orar, olha, eu sou alguém que eu li a Bíblia toda, várias vezes, estudei, memorizei, e a cada momento que eu cresço, a minha oração é: desvenda os meus olhos. E eu não discordo de nada do Senhor. E que eu não acho que o que eu já sei é tudo que eu sei. Que eu reconheça. Que eu posso estar até me enganando. Me ajude para que minha mente não bloqueie o entendimento da tua palavra. Tira de mim essas discordâncias arrogantes, soberbas, que eu simplesmente me derreta na tua presença, me humilhe e aceite ser ensinado e ilumine os meus olhos, que o Senhor mesmo me pastoreie. Essa é a postura do crente. O justo é assim. É por isso que a vida do justo não estagna nem regride. Ele é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E Jesus é o dia perfeito. E de glória em glória significa a imagem de Cristo. Nossa vida vai desenvolvendo de glória em glória. Mas os pecadores não prevalecerão no juízo, porque eles já estão condenados aqui. Se você disser: pastor, eu discordo, deixa eu dizer para você que foi o próprio Jesus quem disse. É a própria palavra de Deus quem diz. Ela diz: quem crê será salvo, e quem não crê já está condenado. O veredito final é só bater do martelo. Não mudou nada do que estava aqui. A pessoa já estava condenada sem entender, sem perceber a beleza da santidade, da vida em Deus, em Cristo. Ela não tinha nenhuma disposição, nenhum prazer, nenhum encanto. Qualquer outra agenda, qualquer outro trabalho, qualquer diversão, qualquer coisa atrai seu coração, mas a vida de Deus não. A vida de Deus não atrai. Para ela tudo com Deus é um prejuízo. É sem sentido. Não importa se visivelmente, aos olhos naturais, a pessoa até é membro daqui, mas aqui não tem Jesus. Jesus não é tudo para ela. Não é tudo. Ela se incomoda com aquilo que o mundo se alegra e não alegra ela. E ela não tem, ela se incomoda, ela quer ter o que o mundo tem, o que o mundo dá para oferecer. É assim que ela vive. E aí o texto, para completar a ideia, segue dizendo: pois o Senhor conhece o caminho dos justos. É Deus quem conhece os seus. Assim como Ele sonda o coração e conhece perfeitamente todo o seu povo, assim Ele nos conhece. E conhecer significa que tem um relacionamento, mas também que tem a aprovação. Ele nos conhece, Ele sabe quem nós somos, Ele aprova a nossa vida. Porque foi Ele quem fez. Como nós vimos na meditação hoje cedo. Pedro, tu me amas? Não foi uma pergunta porque não soubesse, foi uma afirmação. Pedro, olha só como minha graça transformou você em alguém que me prefere. De maneira que mesmo tendo caído, você vai dizer que me ama. Porque você não quer mais essa vida. Olha como minha graça é poderosa. Quer ver? Pedro, tu me ama? Amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Você é confiável para ser meu servo, me representar como pastor, como meu mensageiro, porque você não vai se intimidar com ninguém não. Está aqui, apacenta minhas ovelhas, você me ama mesmo. E Pedro demonstrou isso. Ele nos conhece, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Então Ele aprova, ama e se deleita neles, nos seus servos, nos justos, em sua conduta e conversação, e portanto os recompensará.
mas o caminho dos ímpios perecerá, diz o texto. Todos os seus desígnios e cursos serão em vão, e eles perecerão com eles. Vivem para criar impérios, para perecer. Vivem para as conquistas só daqui, para perecer. Vai perecer. Não estou dizendo para sermos negligentes, eu estou mostrando como é o ímpio, para que vive o ímpio, a meta do ímpio, a dedicação do ímpio. As coisas de Deus não são atrativas, não agradam. As conversas de Deus, os assuntos de Deus, não deleitam o seu coração. Por isso, muitas vezes, se a gente fizer com o ímpio uma mesa redonda, uma mesa de conversa, uma roda de conversa, e a gente diz, vamos aqui passar o dia todo hoje falando sobre Deus, vai ser um absurdo. Não há assunto, como assim sobre Deus? Eu quero falar sobre política, eu quero falar sobre esporte. Outro dia eu estava prestando atenção no canal do esporte, 24 horas os caras de debate, fulano, que Beltrano, que o gol, que fez isso, que fez aquilo, que melhorou, que na história, e eles arranjam um jeito de ter assunto o dia todo, 24 horas. Eu digo, como pode, gente? Eu poderia ser a pessoa mais amante do esporte, mas eu teria que ser louca para ser desse jeito. O dia todo falando de esporte, do futebol, e ainda tem vários outros esportes para falar. E era só futebol de manhã, tarde e noite, porque fulano, porque Beltrano, porque o juiz, porque não sei quem, porque o campeonato, porque o próximo que virá, não sei o quê, o plano para hoje, para o futuro, melhorar. Caramba! E a gente acha, às vezes, estamos num cristianismo, que a gente diz assim, meu irmão em Cristo, vamos fazer isso no domingo, é dia do Senhor. Depois da reunião de oração, é EBD, vamos falar do Senhor. Depois da EBD, café falando do Senhor. Depois do café, culto falando do Senhor. Depois a gente almoça falando do Senhor. E vamos passar o dia junto falando. Não, isso é absurdo. E onde é que você é crente? Onde é que está a prova que você é crente? Porque se nada de Deus, você não tem assunto para passar o dia, para falar daquele que na eternidade não vai ser esgotado. Você não tem assunto aqui. Se você não é fiel no pouco, você acha que o muito, que é a eternidade com Deus, vai ser fiel? Ai, no céu eu vou amar Jesus de todo o meu coração. No céu, é porque aqui nós temos pecado. Então, mas essa não é a tese bíblica. A tese bíblica é, está vendo meu servo Jó? Homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. A graça em Jesus é poderosa para pegar um pecador e fazer fiel, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Essa é a tese da palavra. A graça de Deus faz com que o justo floresça. Por isso a Bíblia diz, encanta a vida do justo, florescerá como uma palmeira. Agora os ímpios perecerão, todos. Então nós temos aqui, irmãos, esses contrastes, e a pergunta que já devemos fazer com o autoexame é qual desses contrastes de fidelidade ou então a falsa ou a de felicidade, a falsa ou a genuína, parece mais evidente para você e para mim nos nossos dias. Qual é a evidência aí fora? O mundo tem vivido a verdadeira ou a falsa felicidade? Eu e vocês agora aqui, nós temos vivido qual felicidade? A verdadeira ou a falsa? A felicidade falsa, irmãos, é a garantia do fim de um sonho. A felicidade falsa é a garantia do fim de um sonho. Faz alguns meses que nós vimos o noticiário de uma família que pegou um voo e o avião decolou e caiu e a família morreu. Vocês lembram dessa história? Aquela família, no noticiário se mostrou que ela planejou aquela viagem para morar em outro lugar, um outro padrão de vida, uma vida bem organizada em todos os aspectos. Estudaram, faculdade, casaram, tal, trabalharam, juntaram, venderam tudo, compraram um outro lugar, pegaram a viagem dos seus sonhos. Agora nós vamos para a morte. Não sabiam disso. E tudo que construíram acabou. A palavra de Deus diz que nós somos como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Assim nós somos vulneráveis. Baixa o juízo de Deus e tudo acabou. O ímpio se vangloria, irmãos, mas a sua alegria é um castelo de areia
que a maré da justiça de Deus derrubará. Consciência corrompida é uma prisão de luxo. O ímpio pode se banquetear publicamente com imoralidades e desordens, rindo alto para abafar o sussurro de sua própria alma, como a gente vê nas festas de carnavais, ou em tantas comemorações aí. Ele age como um ladrão em sua caverna, contando os seus lucros, como disse o teólogo, os lucros injustos. Os ladrões não fazem assim, se escondem, seguram enquanto está fora da justiça, pois o Senhor conhece o caminho do justo. Então, enquanto ele acha que a justiça não pegou, eles riem. Assim como Deus então sonda o coração e conhece perfeitamente o seu povo, assim ele aprova o seu povo, ama e se deleita neles. Em sua conduta, a conversão, e portanto os recompensará, como já vimos, mas o ímpio não perecerá. E Deus usa a justiça humana para fazer isso, e usa a sua própria justiça no final. E os ímpios vivem assim, como esses ladrões escondidos que acham que naquela alegria passageira do seu lucro, eles não vão ser pegos, eles estão ali escondidos, a justiça não os pegará. A gente vê muitos poderosos aí rindo do Brasil, não tem nenhum pudor. Aí você pode dizer, eles nem se escondem. Não se escondem como estou escrevendo aqui, mas pode ver que eles se escondem, eles tentam dizer que não é, eles tentam usar a justiça, eles mesmos já ameaçam, matam para eles serem aprovados como promotores, como juízes, como políticos. O que é isso? São meios de dominação, porque eles querem esconder, camuflar. São outras formas de esconder, para passar a ideia de que, olha, nós estamos aqui, nós somos a lei, não tem nada de errado acontecendo, mas tá, e eles sabem. Senão eles não fariam tudo isso e todo esse esforço para se esconderem. E o texto diz que o caminho do ímpio perecerá, todos os seus desígnios e cursos serão em vão, e eles perecerão com eles, com esse recurso, ao alcance da justiça. Mas a liberdade do pecador é uma ilusão que só perdura até que o vingador certo apareça. Se a justiça dos homens tem falhado, a justiça de Deus não falhará. Os ímpios perecerão. Imagine um homem bêbado, uma taça de ouro, mas o vinho está envenenado. Está bebendo em uma taça de ouro, se alegrando ali, só que o vinho está envenenado. Ele se sente rico e feliz ao engolir o veneno, mas o verdadeiro estado do seu coração é de morte iminente. Ele não sabe, ele está bebendo sua própria morte. Assim é o sucesso do ímpio. É como alguém que bebe uma taça, achando que vai se deleitar, que é toda a sua glória, a sua vantagem, mas o que está ali é um veneno. E logo ele experimentará a morte. Ri, festeja, comemora, dá gargalhada, tudo em vão. Logo virá a morte. A miséria é uma derrota inevitável. Suas próprias consciências que tentaram calar. Por que eu grito? Para calar a própria consciência. Você vê que é muito grito, é muito barulho com esses que defendem a homossexualidade e toda hora quer arranjar um jeito de nos calar, de subjugar, de dizer que nós é que estamos errados. E você vai falar com o maior respeito e a maior calma. Você é desrespeitado, é grito, é barulho. O que é isso? É a própria consciência que eles querem calar no grito. A própria consciência. Mas não se cala a consciência, irmãos. E essa consciência de acusação, de falta de paz, de falta de tranquilidade, é uma condenação. O justo não é assim. O justo tem a aprovação de Deus. Ele tem a paz que excede todo entendimento, porque flui de uma consciência santa, de uma consciência aprovada, de uma consciência dada por Deus, desenvolvida por Deus, trabalhada por Deus.
pela graça de Deus, de alguém reconciliado, de alguém salvo, de alguém perdoado, de alguém que foi levado a reconhecer que era o horror que era, mas que Cristo, que é a beleza que é incomparável, transformou a sua própria vida, e ainda que ele não consiga colocar tudo em palavras, ele vive essa nova realidade de uma consciência livre, como perdoado, transformado, santificado. Mas os ímpios não são assim. Quando forem convocados pelo juiz a prestarem conta, estarão numa condição tão terrível, incomparavelmente, acusados, sonos interrompidos. Vão ver que essas felicidades que viveram eram apenas sonhos, e agora, despertos pelo juízo, eles veem o verdadeiro e horrível estado de seus corações. Segundo ponto é a felicidade genuína, a paz da consciência em Cristo. Essa felicidade verdadeira é inabalável, porque está firmada na rocha da justiça de Deus que nos foi dada em Cristo, como nós já vimos algumas vezes aqui. Então, a vida feliz depende dessa boa consciência da graça. E esta consciência dessa graça não é produzida pelo esforço humano, mas sim pelo próprio Deus em nós. Eu preciso ser tirado da confiança dos meus méritos, de mim mesmo, pelo próprio Deus, para ser levado pelo próprio Deus por sua palavra a reconhecer Cristo tão verdadeiramente como meu Salvador, como meu justificador, que me faça me alegrar nele e vencer os meus próprios pecados. E essa consciência ninguém conquista por seus méritos. Você está na igreja, irmãos, e conseguiu se enganar e nos enganar, e tem vivido ainda sem Cristo, e está vivendo, tentando provar para você mesmo, e para nós, e para Deus até, que você é alguém que merece salvação. Você está perdido, você tem uma vida horrível, você não sabe ainda que é a paz com Deus que excede todo entendimento. E eu oro para que isso não passe de hoje. A vida perdoada por Cristo é outra coisa. Essa consciência é uma obra da graça soberana que nos leva, nos lava no sangue de Cristo e nos justifica. E eu sei diante de Deus que eu posso dizer para Ele, para Jesus Cristo: o Senhor sabe todas as coisas e sabe que eu te amo. Mas você acabou de me negar. O Senhor sabe todas as coisas. Eu chorei amargamente, realmente eu neguei, mas eu não quero fazer de novo, porque a vida do Senhor em mim é o que importa, é o Senhor vivendo em mim, isso é o que importa. O justo, até na prova, evidencia a felicidade. O chamado crisol da aprovação, enquanto o ímpio se desintegra em desespero, o justo se alegra, o justo se fortalece, o justo floresce. Por quê? Porque a sua paz não depende das circunstâncias, mas de saber que Deus é o seu juiz protetor. Como poderia, irmãos, estar triste aquele que tem a justiça de Cristo como a armadura e a graça de Deus como sua canção? Como poderia estar triste? Me diga o que nós temos hoje, que os apóstolos tinham? Nada. Eles não tinham carro, não tinham o uso da internet, não tinham o nosso currículo. Os coitados viviam sem ter onde morar, de prisão em prisão, a maioria deles. Nós temos um conforto incomparável em relação ao que eles viviam. E era de perseguição em perseguição, porque diferente do nosso cristianismo só pregado aqui, eles iam. Se eles estivessem aqui hoje, eles já estariam presos ou mortos. Porque sairiam daqui, tá bom, já preguei aqui, agora vamos lá, pessoal. Nós vamos ali na delegacia falar com o delegado dos presos, nós vamos ali na prefeitura falar com o prefeito dos presos, nós vamos na justiça, no tribunal, falar com o juiz e os advogados, todo mundo. Ah, mas vamos pegar a gente, não importa. Para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Nós vamos pregar para esse pessoal todo, tudo quanto é lugar. Nós vamos fazer um arrastão aí nos hospitais, nas ruas, no comércio, nós vamos sair pregando para todo mundo. É por isso que eles eram presos. Vocês já viram a vida deles? Eles saíam nos centros de decisões e falavam. O Areópago. O que era o Areópago? Era o centro de inteligência.
Imagina você pegar a maior faculdade do planeta e você está lá. Centro de inteligência e de decisão, você está lá falando de Cristo, defendendo a Cristo, pregando a Cristo. Essa é a nova vida em Cristo. Ainda que sejamos pecadores, a justiça de Cristo é a nossa canção. E eles viviam assim, sem ter as coisas que nós temos. Não era como fazemos hoje, que saímos daqui, vamos num supermercado e tem comida em abundância. E você compra fácil. Se não quiser cozinhar em casa, você vai ali, tem um restaurante. O que mais tem é restaurante à nossa volta. É lugar de fazer uma refeição. Percebe? Eles não tinham nada disso. Eles não tinham as diversões e atrações. Não tinham nada para ficar distraindo lá na prisão, no smartphone, seja lá, e conectados, como a gente diz, com o mundo. Não tinha nada disso, era preso mesmo. Mas como disse Paulo, mas o Evangelho não está preso. Ninguém prende o Evangelho. E daqui da prisão, ele, entendendo isso, escreveu e mandou o Evangelho, anunciou o Evangelho para o mundo inteiro. E até hoje, aquele homem que foi preso um dia, o Evangelho que ele pregou, chegou a nós e está espalhado pelo mundo inteiro. Prenda o crente, não se prende. É assim a vida do justo. O justo não depende de circunstância para ser feliz, viver em paz com Deus. Você vai dizer que ameaça, que mata e que prende. Ele vai viver a vida em Cristo. Pensem, por exemplo, em 2 navios em meio a uma terrível tempestade. Aí o navio do ímpio foi construído sobre uma areia movediça. Parece glorioso, mas cada onda o despedaça. O navio do justo é humilde, mas está sempre firme, ancorado na rocha eterna que é Cristo. Então o vento sopra e ruge, mas a âncora é segura. Sua alegria é a segurança de um perdão consumado. Está consumado. Jesus me perdoou. Eu tenho salvação. Eu tenho vida eterna. Vocês lembram de uma canção? Acho que não tem no nosso cenário, que é uma canção antiga. Diz assim: ó, como cego eu andei, e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Essa interjeição aí, a palavra interjeição, expressa sentimento ou emoção. É um labirinto profundo da alma, que cantar assim não permite a gente perceber, mas é como se a pessoa gritasse, como quase se estivesse inconsolável. Oh, com cego eu andei, eu não consigo expressar e imitar aqui, mas é uma dor, daquelas dores maiores. Outro dia eu vi alguém chorando por alguém que perdeu, não sei se foi a mãe com o filho, e ela dizia, chorando, desesperada: como dói! Como dói! E assim é o crente, ele diz: como é vergonhoso que eu fui! Eu era cego! E aí ele vai para a alegria, porque é a tristeza com a alegria. Mas um dia eu vi meus pecados e vi Jesus. Ele me perdoou. E foi na cruz que ele fez isso. E é isso que eu canto. Foi na cruz que um dia eu vi meus pecados perdoados em Jesus. E vivo essa nova vida. Essa é a alegria do crente. E aí vem o julgamento de Deus, o vingador certo. Você está olhando aí, mas pastor, não tem ninguém para subjugar esses poderosos no nosso tempo. Parece que não tem, não se engane, irmãos, tem. Jesus é o vingador certo. Não pensemos que Deus está de férias. O juízo é um ato de amor pela sua santidade e uma garantia para os crentes. Deus não vai deixar a sua santidade ser desonrada eternamente, pode ter certeza disso. O tempo é algo pequeno em relação à eternidade, né? Menos do que um ponto, certo? Estão todos aqui? A separação diária está sendo trabalhada até a assembleia final. Deus separa com a igreja, aí a igreja se corrompe, ele separa os fiéis em cultos e vida cada vez mais fiel, e a massa vai se corrompendo no meio das denominações, e Deus vai fazendo o seu julgamento, separando.
A igreja local tem os fiéis e os infiéis. Aí isso avança para outras igrejas que se reúnem, fiéis e infiéis. Aí isso avança para instâncias maiores, no caso das igrejas chamadas presbiterianas, são concílios, né? Ou reformadas. São concílios. Aí vai para concílios maiores até a Assembleia Geral, fiéis e infiéis. Pode ver, todo ano que vem nós teremos reunião do Supremo Concílio, que vai ter lá debate de fiéis contra infiéis. Ou não é? Fiéis contra infiéis. Isso houve no passado. Será sempre assim. Começou no Gênesis com a guerra. Fiéis e infiéis. Caim e Abel. Lameque, Noé. E por aí vai. O mundo de Abraão. O mundo de Ló. Isso, o mundo de Abraão. Isaac e Jacó. O mundo na época de Moisés. E assim vai. Fiéis e infiéis. Crente e descrente. Deus fazendo o julgamento e separando. Deus faz seu julgamento diariamente, irmãos, para distinguir o justo do perverso. Mesmo que a prosperidade dos ímpios pareça florescer como a erva, o juízo de Deus começa a desvanecer até antes da eternidade e vai até a eternidade. Eles são levados a reconhecer que não tem parte com a Assembleia dos Justos, como eu disse a vocês. Por isso que muitos, escutem bem isso, dizem não quando você diz vamos à igreja, louvar o Senhor. Vamos fazer um estudo da palavra aqui, é gratuito. Você pode pagar para ele, não quer Jesus. Se você pagasse e desse o maior dinheiro, não quer Jesus. É igual aquela frase da semana repassada, daquele exemplo do pai da Dalila. Ele disse que evangelizou um homem no momento final de sua vida e disse: olha, é o seu último momento, você está morrendo, receba Jesus, reconheça que você precisa dele como salvador da sua vida, decida agora. Ele disse: eu sei, eu estou decidido, eu não quero Jesus. E partiu consciente: eu não quero Jesus. Orgulhoso. Eu estava pensando nisso, eu acho que hoje de manhã, ontem à noite, não sei, eu disse, o sistema está se corrompendo de tal forma, eu acho que foi na hora do banho, e eu pensando nisso, o sistema se corrompeu de tal forma, que sofisticadamente pegou o anticristianismo e passou a ideia para o mundo de que isso era cristianismo verdadeiro, não foi um martírio na época do catolicismo romano, toda aquela injustiça, a história conhece muito bem, todos os impérios conhecem, e eles confundem o cristianismo verdadeiro com o anticristianismo do catolicismo romano. Pois bem, e daí hoje acrescenta isso as confusões e as mentiras que continuam sendo propagadas hoje. Muito falso cristianismo é confundido com o verdadeiro cristianismo. E o que está acontecendo no mundo, quem sabe, foi o seguinte: os verdadeiros crentes, nós, por exemplo, eu tenho certeza que eu sou um verdadeiro crente, mesmo com os meus pecados, né? E quero crer que todos somos. Já estamos odiados por isso. Mas tire de nós o foco. Jesus está sendo odiado. De maneira que você falar, se esforçar, explicar, as pessoas já estão ali cheias de ódio para justificar a sua vida onde estão. Elas não querem, de jeito nenhum. Tudo bem, é o mesmo pecado que sempre houve, da incredulidade, da oposição a Deus. Mas eu pensava nisso, como as pessoas já estão treinadas a não aceitar Cristo e o seu Evangelho, como elas estão treinando, arrotando, vomitando ódio. Eu fiz um comentário refutando uma ideia lá da educação, uma página, uma fanpage, essa semana. E aí eu mostrei, olha, a palavra de Deus diz isso, tal, todo jeito de escrever para não dar problema assim da escrita. Mas só quando eu falei de Deus, de Jesus, da palavra, aí uma mulher colocou o símbolozinho, como é que chama o símbolo? Emoji? De alguém vendo assim, começando a vomitar. Depois colocou outra da pessoa vomitando. Carinho. Mas para deixar claro para mim que se ela estivesse na minha frente eu morria, aí ela colocou não sei quantos assim, um monte, repetiu,
para deixar claro que era o ódio com aquilo. Meu Deus, eu não imaginei que teria aquela reação. Eu achei que poderia ter um debate, sabe? Uma coisa, a pessoa só colocou vômito para mostrar o ódio. Meu Deus, como as pessoas estão cheias de ódio, você não pode falar. Mas a palavra de Deus diz isso, pronto, já acabou. É motivo para você. Terrível isso. Mas esse é o mundo. Então, o juízo de Deus virá e essa separação já acontece. E se isso não acontece em vida, o justo tem uma esperança ainda mais elevada. A separação final, quando Cristo separará as ovelhas dos bodes. E essa é a promessa de que toda a confusão será posta em ordem. O shalom será completo, a paz será completa. Então, irmãos, não invejem o ímpio. Não queira imitar o ímpio. Não ache que sua vida, por ser cristão, e você enfrenta as dificuldades que enfrenta ou vai enfrentar, se você continuar em tais decisões fiéis, se eu deixar essa vida para aqui, eu tenho tais sofrimentos. Com isso, não desista de fazer o que é certo, porque senão você não vai ter as vantagens dos ímpios, porque os ímpios, nessas vantagens aparentes, na verdade, estão sendo reprovados por Deus. Eles já são separados, eles já são condenados. Eles já não são contados com a Assembleia aqui, porque eles não querem. Não é porque nós não convidamos, eles não querem. A gente convida, mas não quer. Eles já sabem, é a própria consciência. Eu não quero sair não querem mesmo. Não querem o padrão de vida de Deus. É por isso que tudo, exatamente tudo da palavra de Deus é um absurdo para o mundo. Você fala do culto, é um absurdo. Da pregação, é um absurdo. De cantar para Deus, é um absurdo. De orar, é um absurdo. Você fala do dia do Senhor, é um absurdo. Do lar no padrão de Deus, é um absurdo. Tudo é um absurdo. De maneira que até entre os incrédulos já está havendo essa percepção. Tem incrédulos com uma moralidade melhor, eles olham e dizem: o mundo está terrível. Eu falava com o Senhor esses dias, não me lembro de onde, ele dizia: o mundo está insuportável, nós não podemos dizer nada. Hoje é uma confusão. Os homens não são mais homens, as mulheres não são mais mulheres, e está uma confusão, e você tenta falar alguma coisa, você já é ameaçado, e o homem não era crente, você vê, já está uma confusão entre eles mesmo. O mundo é assim. Então não inveje o ímpio. Não se deixe enganar pelo brilho efêmero da desgraça. A desgraça, mesmo parecendo bonita, não deixa de ser desgraça. Viu, crianças? Tem que aprender mais do que os olhos podem ver. E a vida é boa se eu viver de parquinho em parquinho, de passeio em passeio. Deixa eu contar uma história. Eu ouvi o testemunho de uma jovem que na infância ela foi presa por causa da fé e ficou até a fase adulta presa. Até a fase adulta. E o que ela disse na fase adulta foi: como eu sou privilegiada, porque Deus me considerou digna de sofrer por seu nome esse tempo todo. A vida toda na prisão, distante dos pais, distante do que a sociedade oferece, não pôde desenvolver como os outros, não pôde aprender como as outras crianças, adolescentes, jovens, provida de tudo. E às vezes a gente está cheio de argumentos e dizer: mas eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo. Ok, aquela criança que virou adolescente, jovem, adulta, foi presa a vida toda por causa de Cristo. E nem por isso ela achou que a vida dela foi destruída. Destruída foi a vida dos outros que prenderam ela. Era a aparente vitória, o aparente poder, a aparente glória, era tudo desgraça. Então não inveje o ímpio. O prazer do ímpio é como uma faísca que logo se apaga. Lembre-se, o juiz é Deus. Ele nos conhece. Ele é o vingador certo da maldade. Se você está em Cristo, se a ira de Deus já se afastou de você, você é alguém bem-aventurado. Segundo, alegre-se na sua condição, mesmo que pareça que não está bem para os retos, porque sofre, porque
é perseguido. O justo deve ser feliz em sua condição, pois o seu protetor é onipotente e perfeito. O crente em Cristo não tem medo do tribunal de Deus, pois a sua causa já foi ganha na cruz. Jesus é o seu juiz, é o seu justificador. Então o cerne de tudo que foi dito aqui reside nisto. O ímpio busca a felicidade fora de Deus e encontra a miséria disfarçada. Já o justo encontra a felicidade em Deus por meio de uma consciência limpa, dada pela graça, independente das circunstâncias. Que é o justo? É o que vive de aparência. Que é o ímpio? É o que vive a verdade. E como se recebe esta graça que purifica a consciência e garante a felicidade? Não é por mérito, não é por lágrimas de choro, de arrependimento, não é por qualquer preparação, pois nos diz em alta voz a palavra de Cristo: eu voluntariamente os amarei. A palavra de Deus para nós é: eu voluntariamente os amarei. O amor de Deus é livre, sem condições e sem mérito de ninguém. Ele nos amou primeiro, Ele nos amou porque Ele quis, não por mérito nosso. Portanto, a única maneira de fugir da miséria dos ímpios e do sonho da falsa felicidade é correr para aquele que pagou o preço por sua consciência, por sua má consciência. Você e eu tínhamos uma má consciência. Nós sabíamos que nós éramos culpados. Nós não experimentávamos a consciência de perdoados. Nós não tínhamos nem a capacidade de nos examinar. Toda essa maldição Ele tirou de nós. E Ele pagou o preço por isso, por essa nossa má consciência, para nos dar a consciência dele. A bênção de uma consciência de alguém que pode chegar no último dia certo de que não vai ser reprovado por Deus. O ímpio não. Deus o conhece e o reprova. Eles não prevalecerão no juízo. Eles não estarão na congregação do justo. Mas você e eu, em Cristo, nós nos alegramos nisso com essa consciência. Eu não, eu estarei. Não por mérito meu, mas por Jesus Cristo, eu estarei. Eu sou parte dessa congregação dos justos. É por isso que eu já vivo essa congregação aqui. É daqui para a eternidade. Eu já disse a vocês que eu acho que Jesus volta no domingo. Já disse? Vai ser uma surpresa, né? Para aqueles que acham que domingo pode ser como quer. Isso é uma surpresa. Mas é o que eu acho. Vai voltar na segunda. Esteja preparado, né? Portanto, irmãos, a única maneira de fugir da miséria dos ímpios e desse sonho de uma falsa felicidade é correr para Jesus. E Deus nos convida: venha como está. Deus não te amará porque você tem um bom sentimento, um bom coração, quebrantado. Não, você não consegue fazer isso em você mesmo. Ele te amará voluntariamente. Creia em Jesus Cristo, cujo sacrifício removeu o seu pecado e silenciou a sua condenação. E a boa consciência e a verdadeira felicidade serão suas, serão nossas, hoje e para sempre. E aí eu pergunto: o que impede seu coração de aceitar essa graça abundante e voluntária de Cristo, que Ele dará uma boa consciência mesmo agora? Pastor, mas eu já sou convertido. Eu também, mas eu estou fazendo esse mesmo exame em mim. Mas eu tenho que fazer sempre. Não confie em você, confie na graça. Você está na graça? Você é alguém com uma boa consciência? Você vive a verdadeira felicidade ou ainda está dependendo de circunstâncias? O próprio Jesus repreendeu os pecados dos discípulos. Os discípulos estando com ele, eles sabendo, são todos meus, são todos salvos. Mas ele repreendia, porque o pecado é assim, ele camufla. Então nos examinemos. O que é que impede eu dizer: Jesus, eu quero te amar de verdade. Minha vida não está no padrão do Senhor. Não é só vir aqui, sabe, irmãos? Não é só ser assíduo dominicalmente, não é só isso. É amar Jesus de verdade em todas as áreas da vida. Quando isso acontecer, você vai ter horror por qualquer pensamento injusto, reprovado, mas também por não ter os pensamentos santos.
por palavras injustas, mas também por não ter as palavras santas e não saber dizer, falar da palavra de Jesus com humildade, com alegria, com prazer. Você vai ter horror por seu menor pecado, que você achava que não era nada demais, mas agora, com essa nova forma de pensar, você sente horror. Por isso você ora e vai se dedicar mais na oração, vai se dedicar mais na vida com Deus, porque o seu prazer por Jesus vai fazer isso. Sejamos, portanto, todos dependentes da graça de Cristo, porque só ela nos garante a verdadeira felicidade e uma vida que glorifica a Deus em todas as coisas. Glorifica a Deus primeiramente e experimenta a verdadeira felicidade. A felicidade de uma consciência santa, limpa, purificada pela graça. A consciência de que no último dia eu não serei contado com os ímpios. Apartai-vos de mim, vocês não prevalecerão no juízo. Vocês não serão contados na Assembleia do Juízo. Nós não seremos contados assim. Nós seremos contados com essa Assembleia. Nós ouviremos: vinde bendito do meu Pai. Essa é a consciência com a qual nós devemos viver, descansar e estarmos preparados para a morte, sem medo dela, sabendo que daqui partiremos para a eternidade. Que seja essa santa consciência que esteja governando o seu e o meu coração. Vamos orar. Amado Senhor, louvamos o Teu nome por este momento na Tua presença, por Tua palavra tão bendita, santa, que o Senhor ensinou a nós sobre a felicidade e a consciência do ímpio e a do justo. O justo vive uma felicidade aparente e uma consciência morta. O justo vive uma felicidade verdadeira, perene, real, e uma consciência sensível, santificada por Tua graça. Que nós estejamos aqui, ó Pai, contados na Assembleia dos Justos, estejamos aqui reconhecendo a nossa necessidade de Jesus Cristo, reconhecendo que a graça nos alcançou, um reconhecimento tão verdadeiro, não como muitos corromperam já, de maneira a apenas admitir com os lábios que reconhecem Cristo, mas não têm disposição nem força de viver para Ele. Mas que nós estejamos contados com aqueles que vivem de vitória em vitória, contra o pecado, contra toda a corrupção do mundo, contra todas as ameaças, contra toda a maldade, contra todo o império do mal, porque vivemos por causa da Tua graça, santificados, alcançados, transformados, de glória em glória, até que a imagem de Cristo seja desenvolvida em nós plenamente, até que sejamos glorificados, até que a obra se complete. E vivamos nessa certeza, ao ponto de abandonarmos cada vez mais toda a nossa impureza. Se temos caído, ó Pai, nós temos quedas, pecados, não podemos dizer que não temos. Que tenhamos nojo, horror, sintamos total rejeição, que choremos amargamente as nossas impurezas, os nossos pecados, que não achemos uma vida bela, a vida que não Te adora, que não Te ama, que não pensa em Ti, que tem preguiça de estudar a Tua palavra, tem preguiça de ter compromisso com o Senhor e de ser cobrado nesse compromisso. Que não sejamos como o ímpio, pelo contrário, e que o Senhor seja glorificado por nosso intermédio. Abençoe-nos como igreja, abençoe cada crente aqui, cada crente espalhado na face da terra. Sustente o Teu povo, levante o Teu povo, santifique o Teu povo, use o Teu povo, para que o mundo veja que há uma diferença entre o justo com o injusto. E que com humildade vivamos até o dia final, na certeza de ouvirmos do Teu Filho Jesus: vinde bendito do meu Pai. Que ouçamos essa voz maravilhosa da graça, assim como Pedro ouviu logo depois de ter negado a Cristo,
Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Nós ouçamos a voz da aprovação do teu Filho, por causa do que a graça fez nas nossas vidas. Nós oramos a ti em nome de Jesus. Amém.